Que a graça e a paz do Senhor faça presente em cada coração. Que o Senhor nos abençoe. Na verdade, Cristo ressuscitou. Está se findando o domingo, mas Cristo ressuscitou. E esta noite eu gostaria de meditar um pouquinho com você sobre a palavra que nós trazemos essa noite, que tem por título Cristo, a nossa Páscoa. Na verdade, Cristo é a nossa Páscoa. Não comemoramos mais, irmãos, a Páscoa dos judeus, porque Cristo é a nova aliança, Cristo é a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa é o nosso Jesus. Então, Cristo, a nossa Páscoa. Mas, queridos, quando se fala de Páscoa, o que é Páscoa? Essa palavra Páscoa, na verdade, ela vem de um verbo da antiguidade que significa passagem ou, literalmente, passar por cima, passar por cima. Então, a palavra Páscoa, ela vem exatamente desse verbo que quer dizer passar por cima ou passagem. Dá uma ideia exatamente de livramento. O livramento de Deus. Literalmente, próprio Deus manda que o anjo destruidor, os irmãos sabem da história lá do Egito, né, em que os hebreus estão há 430 anos sofrendo, eles oram ao Senhor, o Senhor resolve libertá-los, e aí a última praga, que é a 10ª praga, que vem é exatamente a mortandade dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E aí o Senhor dá uma ordem a Moisés, Moisés fala com o povo, matam, ou seja, sacrificam o cordeiro e passam o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo destruidor vem, ele passa por cima da casa de todos aqueles que estiver com as ombreiras das portas com sangue do cordeiro. Então passar por cima. Eles foram protegidos pelo sangue do cordeiro que foi imolado, que é exatamente o cordeiro pascal, que fora imolado para o propósito de livramento. Ao mesmo tempo, e que faria de morte as casas que não tivessem a marca do sangue aspergido nos umbrais delas, matando assim os primogênitos dos filhos dos egípcios, tanto dos filhos como dos animais. E eu gostaria que nós lêssemos o que está escrito em Êxodo, no capítulo 12, versículos de 21 a 28. O texto sagrado de Êxodo, no capítulo 12, versículo 21 a 28, nos diz o seguinte: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer, ou até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Essa é a história da Páscoa dos hebreus. Queridos, mas eu gostaria de destacar aqui exatamente 5 verdades sobre a Páscoa. 5 verdades sobre a Páscoa. E a primeira é: a Páscoa tem um centro, ou seja, a Páscoa tem um personagem central.
E o personagem central da Páscoa é o cordeiro. O personagem central da Páscoa não é o coelho, mas o personagem central da Páscoa é o cordeiro. Interessante que com tudo isso que nós já lemos, vimos que este é o sistema sacrificial na morte do cordeiro. Esse é o sistema sacrificial que foi estabelecido por Deus lá no Velho Testamento, que preparou o terreno para a vinda do verdadeiro cordeiro pascal, que tiraria o pecado do mundo, se referindo a Cristo. Então, esse sistema sacrificial, que foi estabelecido pelo próprio Deus no Antigo Testamento, foi a providência do perfeito sacrifício que ele providenciou como expiação pelos pecados do seu povo. E Romanos 8, versículo 3 vai falar sobre isso. Então, queridos, a Páscoa ela tem um centro, e o centro é esse cordeiro. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados através do cordeiro pascal, que é Cristo. Aleluia. É tanto que João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 29, o texto sagrado diz o seguinte: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Assim como para Aleluia. os israelitas, assim como para os hebreus, aquele cordeiro representou o livramento por conta do sangue aspergido na porta. Para nós, os cristãos, o verdadeiro cordeiro e a verdadeira Páscoa para nós é Cristo. Por isso que João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, meu querido, a minha Páscoa e a sua Páscoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Não é Glória isso a que as Deus. pessoas pensam por aí. Não é simplesmente juntar com a família para um belo jantar, um belo almoço. Não é simplesmente os chocolates se comem aí em formato de ovo de Páscoa. Eu nunca vi coelho com ovo. Eu não sei ovo, né? aonde foram buscar isso. Porém, o texto sagrado nos informa que o símbolo dessa Páscoa, que o centro da Páscoa é o Cordeiro. Assim como foi lá para os hebreus, que representou a libertação, aqui muito mais Aleluia. profundo é a libertação da escravidão do pecado. Então lembre-se sempre disso. A primeira verdade que você tem sobre a Páscoa é que ela tem um centro, e o centro dessa Páscoa é o Cordeiro. Aleluia. Mas em Louvado segundo seja lugar, o meu Senhor. irmão, a segunda verdade sobre a Páscoa é que a Páscoa tem um sinal. E esse sinal é o sangue. Veja que no versículo 22, o texto sagrado nos diz: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, depois do sacrifício do cordeiro. Lançai, pintai ali nas vergas da porta e nas ombreiras o sangue que estiver na bacia, porque este sangue será o sinal em que o destruidor, quando passar, verá e passará por cima. Então, Páscoa, passagem por cima. Passagem. E aí, nós vimos que, além da Páscoa ter um símbolo, ter um personagem central, que é o Cordeiro, a Páscoa também tem um sinal, e esse sinal é o sangue. Da mesma forma, querido, da mesma forma, Deus mandou que esse sangue fosse colocado na casa de cada família dos judeus, como essa marca, como esse sinal do Cordeiro que impediria a atuação do mal naquelas casas. De fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte nem destruição. Aleluia. Então, o glória sangue a Deus. Louvado é seja o Senhor. Uma dessas 5 verdades da Páscoa. O sangue é um sinal. Queridos, nós necessitamos, todos os seres humanos necessitam da marca do sangue em suas vidas. Sangue de Todos nós precisamos da marca desse sangue da aliança que nos liga com Deus e nos perdoa todos os pecados. Então, nós necessitamos da marca do sangue. 1 João 1,7, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Veja que glória no a Deus. sangue de Cristo
nós encontramos perdão para os nossos pecados. Assim como lá, para os hebreus, aquele sangue na porta representou livramento da morte, e olhe que era morte física. Aqui, esse texto de João, na sua primeira carta, ele diz que esse sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai fazer muito mais, porque vai nos purificar de todo pecado. Aquele, meu irmão, que você e eu cometemos no passado, cometemos no presente e ainda cometeremos no futuro. Ele já nos purificou de todo o pecado. Então, esse sangue que livrou, esse sangue do Cordeiro, que já representava a pessoa de Cristo, que livrou os hebreus de perderem os seus primogênitos, esse sangue que nós precisamos aspergir em nós, que é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando nós recorremos a Ele, o aceitamos como Salvador das nossas vidas e recebemos essa purificação do sangue de Jesus Cristo. Então, a Páscoa, uma outra verdade dela é exatamente que a Páscoa tem um sinal. Então, o sinal é o sangue. Ela tem um centro, ela tem um personagem que é o Cordeiro, mas ela tem um sinal, e esse sinal é o sangue. Para nós, os cristãos, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, o qual purifica-nos de todo o pecado. Mas, queridos, a Páscoa também tem uma terceira verdade. E a terceira verdade da Páscoa é que ela tem um propósito. E o propósito da Páscoa é libertação. Veja que os hebreus estavam ali há 430 anos, sofrendo as agruras lá no Egito, sofrendo as agruras da escravidão, sofrendo por não estar num local para adorar a esse Deus, ao Deus dos hebreus, ao nosso Deus, ao único Deus. Eles, além do sofrimento da carne, ainda tinham esse sofrimento de não estarem adorando ao Senhor em comunhão juntos, porque eles viviam uma vida de sofrimento. Não adoravam ao Senhor em liberdade, numa terra de tanto paganismo, não é? De tantos deuses, falsos deuses. E aí a Páscoa teve um propósito, e o propósito, libertação. Veja que no versículo 41 desse mesmo texto, de Êxodo 12, versículo 41 vai dizer o seguinte: e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Foram libertos. Houve a libertação. Então, Páscoa também tem um sentido de libertação. O propósito da Páscoa é a libertação. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual, como lemos no início, e o próprio Senhor falou para Moisés, e eles tiveram essa comemoração, porque essa celebração tornou-se essa recordação de que o povo saiu da escravidão, o povo foi liberto pelo Senhor. Nós também, meus irmãos, tivemos o nosso dia de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Porque a morte física, todos nós um dia passaremos. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte física, todos passaremos por ela. Se o Senhor não vier arrebatar a igreja antes, e alguns estiverem vivos, mas todos iremos passar um dia pela morte. E veja que a libertação aí é mais do que apenas uma libertação física, porque a libertação aí é a libertação da morte eterna. O Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, deu-nos condição de ressuscitar com Ele e vencermos a morte eterna. Amém. Porque nós tivemos sim esse dia de libertação, quando assim fizemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque nos livramos da morte eterna. Porque